Bom dia, quero saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Escreve o profeta Malaquias: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós falamos na semana passada a respeito do sacerdote Zacarias e de sua mulher Isabel, os pais de João Batista. Hoje nós vamos falar sobre João Batista. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho narrado por João, no capítulo 1. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João, no capítulo 1. Diz assim lá no versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio com testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Ainda no capítulo 1 de João, vamos ler, acompanhe comigo a leitura dos versículos 15 em diante. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Esse foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batiza se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Houve um homem, diz o texto que lemos, enviado por Deus, cujo nome era João. E este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz,
a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele era testemunha. É assim que o evangelista João nos apresenta João Batista, revelando-nos a grandiosidade do ministério desse homem que se dizia pequeno diante da grandiosidade de Deus. Ele fala, mais para frente um pouquinho, lá em João 3,30, nós vamos encontrar o texto que diz: convém que ele cresça e eu diminua. João Batista é o precursor do ministério público de Jesus. Ele mesmo afirmou isso: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitar os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. Deus usa situações interessantes, né? Quer dizer, aquele que vem profetizar, ou vem como precursor, né, de Jesus, do Cristo, né, do Messias, do Filho de Deus, não vem como uma pessoa importante, que tenha trânsito livre, se fosse para falarmos nos dias de hoje, alguém que tem um programa na televisão. Não, ele era uma pessoa estranha. Ele vivia no deserto, se comia de peles, e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. A profecia que se refere a João sobre si mesmo está registrada em Isaías 40, no versículo 3. No início do evangelho de João, ele é apresentado como testemunha da luz. Ele mesmo diz, o evangelista escreve, né? Ele não era a luz, mas ele era a testemunha da luz, né? Que veio para anunciar o verbo de Deus, que é Jesus Cristo. João foi chamado de Batista, porque ele batizava, né? João, o que batiza, e passou a ser conhecido como João ou Batista, ou João Batista, para enfatizar o ministério que recebera, que era o batismo. Ele reinterpreta os banhos de purificação da religião judaica, estabelecendo o batismo como um ato simbólico para expressar o desejo de iniciar uma nova vida a partir do arrependimento. É importante frisar isso. O evangelho de João era o evangelho do arrependimento. E é interessante observar que diz o texto que as multidões vinham até ele estava no deserto, ele não estava na cidade. As pessoas vinham. E estava se vivendo um tempo que já fazia 400 anos que não havia profeta em Israel, desde o profeta Malaquias. E aí chega alguém, né, pregando o quê? O arrependimento. Coisa que, infelizmente, nós não temos visto muito hoje nas nossas igrejas. Poucos pregam o arrependimento. Poucos, né? Prega-se de tudo, menos a necessidade do arrependimento. E não é um arrependimento daquele que você ergue a mão no dia lá na igreja que o pastor faz o apelo. É um arrependimento de verdade. Tem gente que se arrepende, amanhã se arrepende de novo, né? Outro dia se arrepende de novo. Não é desse arrependimento. Falando de um arrependimento verdadeiro, né? Que João fala no discurso dele, produzir frutos dignos do arrependimento. Quer dizer, é uma mudança necessária de vida para quem se arrepende. Não é um mero ato, né, simbólico. Não, tem que ser de verdade. Arrependimento tem que ser alguma coisa que vem de dentro de nós e que muda as nossas vidas, né? O texto é: endireitai as vossas veredas, né? Endireitai o caminho do Senhor. João Batista é de linguagem sacerdotal, filho de Zacarias, e foi concebido como um milagre, pois sua mãe Isabel era estéril. Nós vimos isso na aula da semana passada. Desde o ventre foi consagrado como nazireu, a semelhança de Sansão. Comentamos isso também na semana passada. E com a predição do seu nascimento foi também anunciada a sua tarefa no meio do povo de Deus: converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor, habilitando para Deus um povo separado. Nós lemos aqui nos versículos 16 e 17 que ele fala isso. Porque todos nós temos recebido da plenitude da graça, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. É um povo preparado, não era um povo à toa.
Lucas relata detalhadamente fatos referentes ao seu nascimento, que se deu na região montanhosa de Judá. Nós sabemos isso porque diz o texto de Lucas que Maria, né, foi visitar a sua prima lá na região da Judéia, né, numa região montanhosa da Judéia. E informa que ele viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Né? Quando ele aparece, ele já aparece com essa pregação do arrependimento. Atuando na região da Judéia, João batizava no Rio Jordão. Nós tivemos o privilégio de ir lá no Rio Jordão, entrar lá no rio e tal. Muito legal. Né? É muito significativo visitar esses lugares lá em Israel. Suas mensagens tinham um tom profético, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, e anunciavam o arrependimento dos pecados e a proximidade do reino de Deus. E o juízo do Senhor. Com discursos fortes e radicais, chegando a chamar muitos fariseus e saduceus de raça de víboras. João não passava a mão na cabeça de ninguém. Né? João não passava a mão no pecado, na cabeça do pecado, e nem do pecador. A novidade de João era que esse juízo de Deus viria com castigo e era iminente. Em pouco tempo, Deus mesmo iria castigar com fogo a todos os que não se arrependessem dos seus pecados. Se a gente olhar lá na narrativa do evangelista Mateus, ele vai falar bem isso mesmo, né? No Mateus capítulo 3, diz assim, a partir do versículo 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira do Senhor? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, né? O meu pai era pastor, a vida inteira meu pai foi pastor. Mas o fato de meu pai ser pastor não me salva. Né? Eu ouvi um pregador dizendo: ninguém entra no céu de carona. Cada um só entra no céu pelo seu próprio mérito. Seu pai pode ter sido, né? Você pode ser filho do pastor mais famoso do mundo e você ir para o inferno. Então, não existe isso. Ninguém, eu gostei muito dessa expressão, ninguém entra no céu de carona. Né? Aquele povo fazia: nós temos por pai Abraão, né? Etc, etc. E aí João diz: eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Isso é um trabalho de escravo. E João está dizendo que ele não era digno de fazer um trabalho de escravo em relação a Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no celeiro, mas queimará para em fogo inextinguível. No entanto, havia uma possibilidade de escapar dos castigos de Deus. Se as pessoas se arrependessem de seus pecados, se dispusessem a uma mudança de atitude de vida em relação às outras pessoas. João reconhece seu papel de precursor do Messias, anunciando a sua vinda depois dele e reconhecendo-o como sendo superior a ele. O evangelista Marcos escreve a respeito disso. Marcos escreve assim, Marcos capítulo 1, dos versículos 7 e 8, ele escreve assim, né? Marcos 1, versículo 7 e 8, ele diz: e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as correias da sua sandália. Eu vos tenho batizado com água, e porém vos batizará com o Espírito Santo. Além de preparar o caminho de Jesus, ele realizou o seu batismo. Nós temos a narrativa do batismo de Jesus nos evangelhos de Marcos, de Mateus, né? E confirmou ser Jesus o Cordeiro de Deus, nós vimos aqui no texto, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo, abrindo de alguma forma o caminho para o ministério terreno do Mestre Jesus. A severidade da sua mensagem, dirigida a todas as pessoas sem temor diante de suas posições sociais ou religiosas, o levou à prisão. Isso se deu pela denúncia e repreensão feita a Herodes, o tetrarca. Herodes era o rei. E ele foi lá e deu uma bronca no rei, porque o rei estava vivendo errado, estava vivendo com a mulher do irmão dele, que vivia uma relação pecaminosa, proibida, com sua cunhada, erudita, mulher do seu irmão. Foi a mãe do dela que Herodes ordenou a morte de João Batista. Nós conhecemos a história, né? Que ela fez aniversário e ele prometeu aquilo que a filha dele pedisse, por haver ter gostado da sua dança, e ela, induzida pela mãe, pediu a cabeça de João Batista e o rei mandou matar João. Jesus deu testemunho acerca desse homem que dedicou a sua vida a cumprir os propósitos de Deus, confirmando seu chamado e autoridade espiritual. E Jesus falou sobre ele: entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Porém, afirma o Senhor, o menor no reino dos céus é maior que ele. A vida e testemunho de João Batista nos desafiam a muitos aspectos. Ele foi fiel ao propósito estabelecido por Deus com o seu nascimento. Teve uma vida muito simples, né? João teve uma vida muito simples, já falamos isso. Vivia ele, né, no deserto e se alimentava de gafanhotos e de mel, né? Era uma vida de muita simplicidade, né? As vestes de Jonas, feitas de peles de cabelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel. Vivia no deserto, né? Sem nenhum cubo de conforto, sem nada. Ele saiu do seu conforto, da sua casa, da sua família. Deixou a segurança do templo, né? Ele era filho do sacerdote, ele podia servir no templo. Dedicou-se à oração e ao jejum, foi ousado e corajoso no anúncio da mensagem que proferia, sem fazer acepção de pessoas. Todos igualmente eram advertidos por ele. Grandes, pequenos, né? Velhos, moços, todos. Pagou com a própria vida pela fidelidade aos princípios do reino dos céus, que foi chamado a anunciar. Entre as muitas lições que podemos tirar da sua história, destacamos a autoridade espiritual nos é dada para honrar aquele que nos envia. Deus capacita a gente para fazermos o trabalho para a sua honra e não a nossa, né? Não a nossa. É claro que você tem homens, né, mais com mais desenvoltura, com mais conhecimento. Eu falava hoje para minha esposa que eu gosto muito de ouvir o pastor Hernandes Dias, né, da igreja presbiteriana, que tem uma mensagem centrada na palavra de Deus. Então, ouvir uma pregação dele, um vídeo dele, é sempre um aprendizado muito bom da palavra de Deus, né? Às vezes eu gostaria de ter todo aquele conhecimento, né, e poder passar desse jeito, né, com essa facilidade a palavra de Deus. Mas eu faço aquilo que Deus me manda fazer e me capacitou a fazer. Se desempenharmos nossa missão com afinco, certamente encontraremos pessoas que se admiram com a nossa atuação. Mas é importante lembrar que a glória de tudo é do Senhor e atribuir a Ele o sucesso de nossos feitos. Como João, precisamos testemunhar que maior é aquele que nos enviou, tanto em poder como em graça e amor, né? A oração e o jejum fazem parte da disciplina
do homem e da mulher de Deus. Os evangelhos relatam a prática de oração de João e seus discípulos. Muito do que é possível realizar em termos de ministério e missão só é possível com uma vida de oração, consagrada totalmente a Deus. Serviu a mensagem do evangelho para trazer dificuldades e reações negativas. João incomodou muitas pessoas com a sua mensagem, especialmente porque era de exortação e denúncia. E a gente tem que prestar bem atenção que João prega a palavra. Quando perguntaram para ele quem era ele falou: eu sou aqui a voz do que clama no deserto. Para dizer quem era ele citou o profeta Isaías. O fato de anunciar o juízo de Deus não significa que ele não tinha amor, mas que se importava antes em agradar a Deus do que as pessoas. Quiçá os nossos pregadores hoje, claro que há muitas exceções, eu acabei de citar uma, né? Tivessem mesmo essa preocupação de agradar a Deus e não agradar os homens, né? Não agradar os homens, não agradar o político de plantão, e vai por aí afora, né? Temos que procurar agradar o Senhor. Não importa se isso vai ou não desagradar alguém ou as pessoas. Deve ser assim conosco ainda hoje. A despeito das reações negativas da posição das pessoas, temos que ser fiéis à mensagem que o Senhor nos manda anunciar, mesmo quando ela não for tão agradável de ser anunciada e ouvida. A mensagem de arrependimento ainda é para os dias de hoje. Está valendo hoje. Vamos pregar o arrependimento, vamos falar sobre isso. Jesus veio revelar a graça e o amor de Deus e se ofereceu em sacrifício pelos pecados da humanidade. Essa é a verdade. E nós temos que contar isso para o povo, né? Vamos contar isso para o povo. Mas para viver o perdão e a vida eterna ainda é preciso arrependimento e conversão, é preciso nova vida. Precisamos pregar o evangelho que passa pela cruz de Cristo. A salvação só vem pelo sacrifício de Jesus na cruz. O reino dos céus continua próximo, tanto em relação à acessibilidade quanto ao tempo em que será estabelecido permanentemente, né? Jesus está voltando. As pessoas não estão prestando atenção nisso, mas Jesus está voltando. Para fazer parte dele, é preciso arrepender-se dos pecados e viver o amor de Deus praticando a sua palavra. Nós temos que estar sempre vigilantes. Jesus falou: vigiar e orar, se não sabeis que dia que o filho vai voltar. Vigiai e vigiai. Né? Jesus pode voltar para mim amanhã, ué. Quem sabe que se eu vou acordar ou não amanhã? E eu tenho que estar preparado. O próprio Jesus conta uma passagem, né, numa palavra que ele diz: tolo. Né? E se Deus requisitar hoje a sua alma, o que você vai fazer? Né? A gente tem que entender que caixão de defunto não tem gaveta, gente. A gente não leva nada. Então precisamos buscar a nossa salvação constantemente. Vale a pena considerar ainda que no ministério cristão, muitas vezes, nossa tarefa é preparar o caminho para que outras pessoas desenvolvam a obra de Deus. Jesus disse que era para a gente fazer discípulos. Nesse sentido, podemos nos lembrar do ensino de Paulo. Uma pessoa planta, a outra regra, e Deus é quem dá o crescimento. Ainda hoje, somos chamados e chamadas para preparar o caminho do Senhor. Anunciar a sua salvação e testemunhar o poder do Evangelho. Poder do Evangelho de Jesus Cristo. João Batista nos inspira a responder a esse chamado com fé, simplicidade e